Esse é o nosso segundo vídeo, assim como a gente disse, né, no final do primeiro vídeo, o nosso objeto de estudo hoje, vamos falar sobre sistemas SCADA. Como vocês podem observar, estamos agora com um cenário novo. Vamos lá, roda a vinheta. Sistemas SCADA. O que é SCADA? SCADA é basicamente a terminologia do mundo de automação industrial para sistemas de gerência, que é um assunto, digamos assim, mais amplo, mais genérico e que se aplica a um monte de outros contextos, além do contexto de automação industrial especificamente falando. SCADA é uma sigla. SCADA significa Supervisory Control and Data Acquisition, controle de supervisão e aquisição de dados. Resumindo, gerência. Sistemas de gerência com ou sem esse carimbo de ser chamado de sistema SCADA existem em vários contextos, com vários níveis de complexidade e em vários locais diferentes. Você pode olhar, por exemplo, as salas de controle de missão da NASA, tanto as antigas que eles usavam para o sistema Apollo, como as mais recentes que eles usam hoje em dia, sistemas de controle, por exemplo, de ferrovia, de sistemas de ferrovias, sistemas de controle de usinas de geração de energia, usinas nucleares, todos esses são grandes exemplos de sistemas de supervisão e controle. Ou seja, são, no fundo, sistemas SCADA, nesse conceito da sigla. Né? Em telecomunicações, especificamente, que é digo assim, a área que eu trabalhei mais tempo durante a minha vida profissional, esse assunto, né, sempre foi objeto de muita discussão e de estudo. O assunto, né, gerência de rede, gerou várias tentativas de padronização, de definição de conceitos, de tentativas de normatização e assim por diante. O que a gente pode chamar de, digamos assim, de padrão nisso daí? Basicamente você teve, ao longo dos anos 60, 70, 80 do século passado, um monte de esforços feitos pela ITU, a International Telecommunications Union, que é um órgão vinculado à ONU, destinado especificamente a estabelecer padrões na área de telecomunicações. E a ISO, que também é um outro órgão de padronização ligado às Nações Unidas, e que não é uma sigla. ISO, na verdade, é o nome mesmo do órgão. Eles usaram a palavra grega isos, né, que significa igual, semelhante, para representar o nome, né, da ideia de norma que a instituição se dedica até hoje, na verdade. Né? Então, em cima desse trabalho conjunto ITU e ISO, eles acabaram criando um padrãozão para a gerência de rede chamado TMN, Telecommunications Management Network. Isso é muito bonito, muito legal, porém complicado demais para ser realizado na prática. Então acabou não vingando muito. Né? Depois deles ainda veio um outro consórcio de operadoras e de fabricantes de equipamentos que também tentaram definir um padrão ainda mais ambicioso, porque não só queria olhar o aspecto gerência de rede, como queriam também incluir nesse modelo a gestão dos próprios processos de negócio de uma operadora de telecomunicações. Então, isso era chamado de modelo ETOM, Enhanced Telecommunications Operations Map. Também compreensivelmente por causa dessa abrangência toda e dessa ambição toda, também é um negócio que não se realizou na prática muito bem. O que a gente vê na prática de gerência é muito mais baseado em cima de um objetivo bem menos ambicioso que foi estabelecido pelo IETF, né, Internet Engineering Task Force, que usa alguns protocolos e que eles focaram em somente algumas disciplinas de gerência de rede. Essa questão das disciplinas de gerência também merece a gente conversar.
Essas disciplinas são sintetizadas em uma sigla chamada FCAPS. Fault Management, ou gerência de falha. É você tomar conhecimento e poder atuar sobre as falhas que ocorrem na rede. Configuration Management, que é você poder controlar todos os aspectos de configuração dos seus objetos gerenciados. Accounting Management, ou seja, você quer contabilizar o uso dos recursos dos seus elementos gerenciados, para poder depois, se for o caso, apropriar custos a quem de direito. E Performance Management, que tem a ver com a gente acompanhar o desempenho dos elementos gerenciados. E, finalmente, Security Management, que é a gente administrar os aspectos relativos à segurança dos elementos gerenciados. O modelo básico do IETF ele foca muito mais na gerência de falha, desempenho e performance. São os 3 focos principais. É baseado em cima de um conjunto de protocolos, principalmente SNMP, Simple Network Management Protocol, RMON, que é Remote Monitoring, e TWAMP, esse é o mais recente, menos antigo, vamos dizer assim, chamado Two-Way Active Monitoring Protocol. Todos esses protocolos também se suportam, se apoiam em cima de uma base de informação que reside no objeto gerenciado e que essa base de informação, digamos assim, é o modelo de informação que representa o objeto gerenciado perante os vários módulos do sistema de gerência. Então, esse modelo de informação é chamado de MIB, Management Information Base, ou Base de Informações de Gerência. Esse, então, MIB mais os protocolos, esse é o modelinho, digamos assim, mais simplificado, porém bastante eficaz na prática, que a IETF propôs para gerência. Mas vamos voltar agora ao nosso contexto de automação industrial, né, light, e vamos reduzir as coisas aos seus elementos mais básicos. Vamos procurar aqui a coisa mais simples possível. No nível mais elementar possível, você pode dizer o seguinte: existe um objeto controlado, gerenciado, e este objeto ele vai, através de um conjunto de sensores, poder gerar medidas, vai poder transmitir os valores de determinadas variáveis que são críticas para a gente acompanhar o comportamento do objeto gerenciado. Essas medidas podem acontecer basicamente de 2 formas. Elas podem acontecer de forma periódica ou elas podem acontecer somente diante de determinadas circunstâncias, e aí elas recebem o nome de eventos. Esses eventos, na terminologia do protocolo SNMP, são chamados de traps. É uma coisa que, quando acontece, eu quero saber que aconteceu. E quando não aconteceu, eu não preciso receber nenhuma informação. Então, tipo, se a temperatura medida passar de tanto, se a velocidade do fluxo medida no duto passar de tanto ou ficar abaixo de tanto, eu posso estabelecer limites superiores, limites inferiores, uma faixa de valores que me interessa saber, tanto faz. O que interessa é que eu estabeleço uma circunstância específica dentro da qual eu quero receber informações, e fora dela não preciso. Tá? Então esse tipo de circunstância é chamado de evento. Medidas tomadas dessa forma são chamadas de eventos. Então, medidas periódicas, por segundo, por minuto, por hora, por décimo de segundo, vai depender da natureza da circunstância específica. Eu quero que todos esses valores sejam transmitidos para algum lugar. E neste lugar eu quero poder aplicar determinadas regras lógicas que me permitem decidir se eu devo ou não devo emitir um comando para que um elemento atuador no meu objeto gerenciado atue e mude o comportamento dele. Esse elemento atuador pode ser de vários tipos. O mais simples é um relé. Vamos falar mais de relés daqui a pouco. Mas um relé é basicamente um interruptor controlado à distância.
Eu posso comandar à distância que um relé abra ou feche um circuito elétrico, e com isso eu mando ligar ou desligar um ventilador, ligar ou desligar abrir ou fechar uma válvula, enfim. O fato é que um atuador permite que eu influencie o comportamento do meu objeto controlado, do meu objeto gerenciado. O ponto-chave é que entre medidas e comandos para atuadores eu tenho regras lógicas que estabelecem o que eu devo ou não devo fazer em cada circunstância. Como é que eu posso transformar essas regras lógicas em alguma coisa prática? Novamente, nós temos aqui agora a figura dos relés. Nos sistemas mais antigos, bem automação industrial aí voltando a meados do século passado, você utilizava relés para criar essas regras lógicas. Um relé que pode estar basicamente, são dois tipos de atuação que um relé pode ter. Existe o chamado relé normalmente aberto e o relé normalmente fechado. Um relé normalmente aberto significa que, sem a existência de uma tensão no circuito de controle, o circuito controlado vai permanecer aberto, interrompido. E só quando eu aplicar a tensão de controle, uma bobina, um eletroímã, é que o meu relé vai fechar o circuito controlado e vai permitir passagem de corrente, de tensão e corrente no circuito controlado. Ou o meu relé pode ser normalmente fechado, o que significa que, sem a existência da tensão de controle, o circuito controlado está contínuo, está funcionando, tem tensão e tem corrente. E se a minha tensão de controle for aplicada, o meu circuito controlado vai abrir, vai ser interrompido. Com esses dois tipos de situação, de relés, das duas formas de atuação de relés, eu posso, combinando meus relés, construir as funções lógicas mais básicas, que são a função lógica ou, que significa que o meu circuito só estará contínuo se pelo menos uma das duas fontes de entrada, que são dois relés em paralelo, pelo menos uma das duas estiver contínua, estiver acionada, então o meu circuito controlado como um todo estará contínuo. Então essa é a função ou. Ou um ou outro ligados permitem que o meu circuito principal funcione. A função lógica e, and, que é você dizer só vai funcionar se ambas as entradas estiverem acionadas. Se pelo menos uma delas estiver aberta, o circuito como um todo ficará aberto. Meu circuito só estará fechado se ambas, ao mesmo tempo, simultaneamente estiverem fechadas. E a operação de negação, a operação NOT, que é quando eu aplico a tensão de controle, o meu circuito se comporta ao contrário da minha tensão de controle. Se tem tensão de controle, o meu circuito controlado está aberto, não tem tensão. E vice-versa. Se eu não tenho tensão de controle, meu circuito controlado está fechado e tem tensão. Então, eu inverto a situação lógica de um circuito em relação ao outro. Com essas três funções lógicas, você pode, na verdade, construir qualquer... Essa é uma regra básica da álgebra proposicional, a álgebra de Boole, de que com essas três estruturas básicas você pode construir qualquer outra função lógica que você queira. E isso foi usado, não só no contexto de automação industrial, mas também no contexto dos primeiros computadores, lá nos anos 40, anos 50 do século passado, que também utilizavam relés. Centrais telefônicas, até os anos 60, meados dos anos 70, também utilizavam extensivamente relés eletromecânicos para controlar o seu funcionamento. Isso tudo, claro, de lá para cá mudou. Com a invenção do transistor, depois dos circuitos integrados, depois com circuitos integrados de grande densidade, etc., etc., até a situação que nós temos hoje, onde você pode colocar essencialmente todas as funções básicas de um computador dentro de um único chip.
né? Um único circuito integrado que integra, né, coloca ali dentro todas as funções básicas de um computador digital. Então, com esse tipo de situação, a gente tem hoje os chamados controladores lógicos programáveis, CLPs, ou na sigla em inglês, Programmable Logical Controllers, ou PLCs. E o CLP é um computadorzinho especializado para uma tarefa bem delimitada, né? Não é como um PC de mesa, seu laptop com Windows, que você pode essencialmente programar para diversas tarefas diferentes. Então, o PLC ele é voltado para uma tarefa muito específica, que é apenas receber, né, ler dados das medidas e decidir se ele deve ou não deve emitir comandos para os atuadores. O engraçado até que na área de PLCs industriais mesmo, como a automação industrial no passado era feita com relés e o pessoal usava uma forma, um tipo de diagrama para desenhar a interconexão dos relés, isso era chamado de diagramas ladder, né, de escada, ladder. E as pessoas ficaram tão acostumadas a programar dessa forma que na verdade fizeram programas especializados para interpretar diagramas ladder para poder programar PLCs. Não sei se isso foi preferiram fazer isso do que retreinar os engenheiros, não sei. Mas até hoje, se você for olhar, ainda tem gente que investe tempo e esforço em ficar aprendendo como programar usando diagramas ladder. Nós definitivamente não vamos investir nisso aqui no nosso canal. Digamos assim, é um assunto, foi muito bom no passado, teve muita importância histórica, mas acabou, passou, chega, naninha. Hoje, né, vamos trabalhar com PLCs que a gente vai programar usando uma linguagem que é muito parecida com a linguagem C++ de programação, que é utilizada em outros computadores de propósito geral. Tá? Só que nós vamos utilizar num contexto limitado, que é a de um PLC. Essa célula básica de automação que você tem, um objeto controlado com seus sensores e seus atuadores, e um PLC capaz de receber as medidas, executar, né, uma série de operações lógicas sobre as medidas e decidir se ele deve ou não deve mandar comandos para os atuadores, isso não esgota o problema, por alguns motivos. O primeiro motivo é que um PLC tem uma limitação da quantidade de sensores e de atuadores que você pode conectar fisicamente nele. Então, tipicamente, seus sensores e atuadores vão estar ligados ao PLC através de par de fios. Em algumas circunstâncias especiais você pode ter outros meios de comunicação, mas o mais comum é que os sensores e atuadores estejam ligados diretamente ao PLC com pares de fios. E dessa forma, a quantidade de sensores e atuadores que eu posso ligar está diretamente limitada pela quantidade de portas que meu PLC tem. Então, se meu PLC tem 20 portas, eu posso ligar nele 20 elementos, não mais. Se as circunstâncias reais do meu processo envolvem a necessidade de mais do que 20 portas, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Ou eu encontro uma maneira de aumentar o número de portas do meu PLC, ou eu vou ter que usar mais de um PLC. Usar mais de um é absolutamente comum. Né? Na verdade, assim, em sistemas mesmo de pequeno para médio porte, é altamente incomum que você tenha um PLC só. Outra circunstância que limita é a seguinte, é que entre o PLC e os seus elementos, né, de sensores ou atuadores, você tem uma distância máxima de conexão. O seu sinal elétrico, ou mesmo de radiofrequência, se a conexão for via rádio, tipo LoRa ou outros esquemas, mas o sinal, com a distância, ele vai perdendo qualidade, ele vai se atenuando. Isso é um problema básico de física, acontece. E se ele atenuar demais, o seu PLC não vai ser capaz de discriminar o sinal que está chegando como significando um nível lógico 1 ou um nível lógico 0. Né? Ou, se for uma medida analógica, ele não vai conseguir fazer a tradução correta daquele valor de tensão ou de corrente para um valor numérico que vai ter que ser armazenado, né? Dentro da lógica do seu programa. Então você tem um problema, a sua distância é limitada, a distância física é limitada. E se a realidade
do caso concreto que você vai trabalhar, exigir uma distância maior do que o PLC é capaz de trabalhar, não tem outra saída a não ser você ter mais de um PLC. O que também aí vai criar a seguinte possibilidade, de que medidas obtidas em um PLC precisem gerar atuação comandada por outro PLC. Bom, a solução mais simples para esses problemas, e mais alguns, né, é a gente criar um nível, né, estruturar hierarquicamente o nosso sistema, criar um nível de integração, um nível acima dos PLCs, que se comunica com os vários PLCs e que vai fazer a integração entre eles para duas coisas principais. Primeiro, poder fazer registros históricos de valores, de medidas, de comandos emitidos e assim por diante, em bancos de dados, coisas que os PLCs não são lá muito bons de fazer. Mexer com bancos de dados não é bem a cara deles. Né? Então você, neste nível superior de integração, você consegue trabalhar com bancos de dados com mais facilidade. Lógico que a máquina que você vai usar aqui em cima não é um PLC. Né? Vai ser um computador mesmo de propósitos gerais, e ele vai fazer esse papel de se comunicar com os vários PLCs para daí poder receber as informações aqui, armazenar os dados históricos, mas também poder realizar funções lógicas num nível mais complexo. Tipo, eu recebo uma comunicação deste PLC, deste PLC, deste PLC, e a partir desse conjunto de informações eu posso decidir que ações têm que ser tomadas lá e lá e lá. Então eu posso fazer regras lógicas bem mais complexas, com escopo maior de visão das coisas, neste nível de cima. Porque daqui eu tenho condição de ver tudo o que está acontecendo em todos os PLCs. Né? Então quando a gente fala de um sistema escada, normalmente a gente está falando dessa hierarquia, de dois níveis no mínimo, entre PLCs que cuidam dos seus objetos controlados, seus objetos gerenciados localmente, e um nível, pelo menos um nível de integração, né, entre os vários PLCs. Sistemas complexos de automação, eles vão ter possivelmente vários níveis de integração, não um só. E outra função que cabe a esse elemento de ordem superior, né, elemento hierarquicamente superior, é administrar uma interface de comunicação entre os seres humanos e o meu sistema. Isso é chamado de IHM, ou na sigla inglesa HMI, Human Machine Interface, ou interface homem-máquina. A partir de uma interface homem-máquina eu posso observar, né, os dados principais, os mais relevantes sobre o meu sistema. Então eu posso construir como se fosse um painel com os dados mais relevantes do meu sistema que ficam sendo exibidos ali o tempo todo. Isso é chamado de dashboard. Né? Literalmente é um painel de controle. Como o painel do carro. Você não tem um velocímetro, um contagiros, um medidor de gasolina. Né? Então, esses são os dados principais do seu veículo, estão ali no painel. Então, a ideia é semelhante. Você vai ter painéis onde você pode exibir as variáveis mais críticas do seu sistema para você observá-las com facilidade e continuamente. Você pode ter meios através desse negócio para receber alarmes, para você receber outras mensagens, para você emitir comandos também. Em determinadas circunstâncias você quer interferir no processo por decisão sua, humana, não por decisão automática. E aí você quer ter um meio de fazer isso, né, de que essa sua decisão seja reportada para os elementos na ponta e seu comando seja executado. E também para você poder consultar a base de dados históricos que está sendo controlada para poder gerar relatórios para você acompanhar, fazer estatísticas, saber séries históricas, entender tendências, etc. Então, para todas essas tarefas, esse elemento hierarquicamente superior é bem mais adequado, bem mais, né, versátil do que os PLCs. Então, neste nível aqui, vai entrar um computador. Bom, este
vídeo, na verdade, ficou um pouquinho mais longo do que a gente imaginava no começo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou interromper aqui essa parte, digamos assim, mais teórica, conceitual a respeito de sistemas de escada, e nós vamos continuar com o próximo vídeo logo após, onde a gente vai tratar das coisas específicas, né, das opções específicas que a gente fez para o protótipo do nosso sistema escada, ok? Então, vida longa e próspera.